começar essa noite, uma salva de palmas para Rodrigo. Olha lá, Rodrigão. Gente, aqui é Rodrigão. Vai contar um pouco da sua história aí pra gente. Amém. Boa noite, igreja. Me chamo Rodrigo, né? E fui convidado gentilmente para estar aqui, né, pelo pastor Zé. E é como ele falou, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é um testemunho ambulante, né? Sabe, até os momentos tristes e difíceis da gente, sabe, eles têm algo bom para ser extraído. Na Bíblia fala que há mais proveito até na casa que há velório do que na casa que há festa. Né? Porque na casa que tem velório a gente vê o quê? Enfim, a gente entende que a gente não é nada. Né? E eu me converti em 2009, né? Tem mais de 10 anos. De lá para cá foram muitas estações, não foi nessa igreja, foi em outra igreja. Me congreguei 2 anos, né, fielmente. E depois fui morar em outro estado por motivos profissionais. Né? Passei num concurso que era em outro estado, aí pedi, né, exoneração do daqui e fui para lá. Passei uns meses em Brasília, era treinamento, depois fui para o local definitivo, ia ser no Pará. E tipo assim, todo local que eu chegava, aqui eu congregava fielmente, né? E todo local que eu chegava, eu continuava buscando a Deus normalmente, né? Continuava procurando igreja, a primeira coisa que eu fazia era procurar uma igreja, né? Aí começava a frequentar, então, sabe, aquela chama permanecia viva. E beleza, fui morar no Pará. Né? Aí já começou o primeiro problema, quando você perde aquela sua igreja raiz. Você vai numa igreja, aí por algum motivo você já não se adequa. Né? Aí você já começa a ir, não, vou em outra igreja. Aí já também passa umas semanas, daqui a pouco, não, alguma coisa também não vou em outra igreja. Aí já começa, né? Uma igreja, outra igreja. E eu não sei aqui se tem alguém que gosta de criar planta, né? Gabi eu acho que gosta, né? Uma planta, se você pegar ela, tirar do vaso dela, pegar a mesma terra, a mesma planta em um vaso igualzinho e colocar, começa a fazer isso toda semana, começa a fazer isso periodicamente. É a mesma planta, é a mesma terra, é o mesmo vaso, é a mesma água. Ela vai, aos poucos, perdendo as folhas. Elas vão ficando, né, sem vida, vão caindo. Daqui a pouco a planta até morre. Né? Porque existem alguns princípios que regem a nossa vida. Né? E um deles é a gente precisa ter raiz. A gente precisa... E eu queria falar hoje especificamente, né, perguntando para Deus, o que é que eu vou falar? Né? Porque Deus está sempre fazendo algo. Então, o que é que eu posso falar que possa edificar alguém? E Ele trouxe ao meu coração isso. Falar um pouco sobre uma estação muito ruim que eu vivi na minha vida. Né? O que é que me levou para lá e o que é que me tirou de lá. E depois que fui morar no Pará, fiquei lá mais de ano, aí depois eu consegui, né, em 2013, voltar para o Maranhão. Né? Aí voltei... Só que a minha igreja, né, que eu me converti, ela já teve um problema interno, ela se dividiu em duas, né, já ficou aquela coisa, ia em uma e outra, acabei que, né, não fiquei em lugar nenhum. E ela mudou de local, então começou de novo aquela história. Visitar a igreja, visitar. E era até legal, né, era interessante, chegava na igreja, todo mundo, né, cumprimentava, nossa, irmão novo, então. Aí era bem recebido, não sei o quê. Aí quando, às vezes, as pessoas começavam a querer se aproximar demais, né? Entrar numa intimidade da vida, a gente já começa a se fechar, não, eu não quero ninguém. E eu lembro que teve uma fase que na minha cabeça era assim, eu queria entrar calado, entrar mudo e sair calado. Eu não queria entrar numa igreja e ter ninguém, sabe, querendo saber nada da minha vida. Né? Eu não sei se tem alguém aqui hoje que talvez, sabe, esteja passando por isso. Eu queria simplesmente ser despercebido, sabe? Entrar, sair, ir para casa e tornar-se repetir isso. E eu lembro que com o passar do tempo, com o passar dos anos, durante um tempo a gente até consegue permanecer vivo, né? Se a gente tiver um devocional, eu tinha o hábito de ter um devocional em casa, orar, ler a Bíblia. E isso me manteve vivo durante um tempo. Só que quando você já não tem mais raiz, né? É como se você edificasse literalmente uma casa em cima da areia. Onda pequena não bate, mas bateu uma onda mais forte, você tomba. Né? Tudo aquilo que você acha que você tem, né, desaparece e desaparece rápido. E chegou uma época na minha vida que eu entrei no nível de apostasia. Né? Eu sabia da verdade, já tinha lido a Bíblia inteira, mas eu estava com a mente cauterizada no engano.
Sabe quando você sabe, você já leu, você sabe que não é assim, mas na sua cabeça você crê que é assim? Isso é altamente maligno. E eu lembro que eu me converti em 2009, né? Eu já frequentava a igreja, mas eu aceitei Jesus de fato, foi lendo a Bíblia. E foi lendo a Bíblia para criticá-la. Né? Eu tinha outras doutrinas e eu tinha raiva das pessoas que viam me evangelizar. E eu comecei a ler a Bíblia para dominar o assunto e rebater. Só que quando a gente realmente abre o coração, Deus ele vai fazendo algo. E eu lembro que depois de algum tempo, lendo Bíblia, o Espírito Santo, sabe, de madrugada, sozinho em casa, de noite, ele trouxe um nível de convicção, sabe, uma paz, uma alegria que sabe que eu nunca tive na minha vida. Amém? E eu sabia do poder da palavra de Deus. E eu estava no nível de apostasia. Sabe, eu não queria, eu tinha altas feridas em relação à igreja. Né? Eu não queria mais envolvimento com a igreja. E era até engraçado, né, algumas coisas. Tem algumas igrejas que a gente entra, né? Logo na portaria tem uma irmã com uma prancheta, né? Aí a primeira coisa que eles perguntam, quando eles vêm um visitante, né? Qual o seu nome, né? Você tem igreja? E eu, na minha vaidade, né, não vou dizer que eu não tenho igreja, porque senão vai pensar que eu sou desviado. Eu não sou desviado. Né? Aí eu falava o nome da primeira igreja, né? Aí, eu até conheço umas pessoas que congregam lá, vou até falar de você. Aí eu, pronto. 1000 anos que não piso lá. Aí beleza, passava um tempo sem ir, depois ia novamente. Aí mesma história. Qual o seu nome? Qual a sua igreja? Aí eu lembro que uma época eu estava muito zangado, né? A irmã perguntou assim, me abordou, né? Fui entrando rapidamente para ninguém me perceber. Aí ela me abordou assim, qual o seu nome e qual a sua igreja? Eu zangado falei, Igreja de Jesus. Pronto, está resolvido. Eu lembro que começou o culto, né? O pastor da igreja, eu não sabia que tinha, né? Ele começou a saudar os visitantes. Aqui eu saudar o irmão aqui, não lembro o nome das pessoas, mas ele falava o nome da pessoa, irmã Mariazinha aqui do interior, da Igreja Batista, está nos visitando, conheço a igreja e tal, não sei o quê. Aí temos aqui outro irmão também, aí ele falou, e temos aqui o irmão Rodrigo, da Igreja de Jesus. Aí eu pronto, é a vergonha do ano. Mas graças a Deus ele não perguntou onde é que era a igreja. Aí beleza, passava um tempo sem ir novamente. Não, outra oportunidade, qual o seu nome? Rodrigo. Qual a sua igreja? Não tenho igreja. Eu precisava entender aquilo, eu não tinha igreja. Né? É algo até bobo, simples, né? Mas é algo muito poderoso. E beleza, ainda tinha uma chamazinha ali viva. E eu lembro que teve um ano, especificamente, 2017. Foi um ano que realmente assim, eu abandonei totalmente Deus. Eu já não tinha mais, sabe, frutos. Eu ainda carregava um pouquinho, porque eu ainda tinha um hábito, um devocional, sabe? E Deus ainda conseguia fazer algo. Mas foi um ano que eu praticamente abandonei total, sabe? Eu viajei, teve algumas circunstâncias aqui que eu queria sair do Maranhão. Então eu passei praticamente um ano ali, viajando a trabalho para o Rio de Janeiro. E lá, assim, é uma terra onde a promiscuidade ela tá muito fácil, sabe? É muita sensualidade, é muita farra, é muita coisa. Obrigado. E eu lembro que às vezes eu saía com os colegas de trabalho, né, no horário de folga. Aí eles iam beber. Eu não bebia, não gostava muito. Até raramente eu bebia, mas nunca foi meu problema, eu não gostava. E eles pediam cerveja, né, era um Outback, eu perdia uma taça de churros. Doce é o meu fraco. Né, eles até riam, né? Eu continuava saindo. Aí já na próxima oportunidade eu já não pedia os churros, né? Para não ficar por baixo eu já pedia também, né, bebida. Apesar de nem gostava, bebia mais para não ficar diferente. Quando a gente começa a andar com um grupo, a gente começa a absorver aquilo. E é muito interessante hoje, se você pesquisar qualquer coisa no seu celular, daqui a pouco você entra no Instagram, começa a aparecer sugestão de propaganda. Às vezes você nem pesquisa, você conversa, o algoritmo ali ele começa a trabalhar. E assim é o algoritmo do pecado na nossa vida. Sabe, o ambiente que a gente frequenta, as rodas que a gente frequenta, o nosso consciente, a nossa mente, ela é muito complexa. Ela tem um funcionamento que a gente não entende. Ela está absorvendo aqui, ó, tudo de ruim ao nosso redor. Aí daqui a pouco tá sugestão na nossa mente, só do que não presta, só do que não presta. E sabe, foi um período assim que eu fui... Sabe quando você começa um caminho que você sabe que vai dar ruim? Tá longe ainda um pouquinho, mas você sabe que não vai dar certo. E eu estava naquele caminho. Sabe, não conseguia... O pastor Zé estava orando aqui a respeito de uma pessoa no quarto, né? E eu lembro muito de algo parecido com isso em relação a mim, né? Em relação à tristeza. Tinha minha corre-corre, né? Meu dia era muito atarefado, mas chegava em casa, eu não conseguia ficar em paz no quarto.
sabe, era relacionamento atrás de relacionamento, sempre procurando algo para suprir e cada vez, né, sabe, me afundando mais, não tinha paz de espírito. E cada vez piorando, e eu sabendo o que isso ia dar. Poderia demorar mais, mas eu sabia onde isso ia dar. E eu lembro que teve uma época que Deus me cercou totalmente, né, que foi 2017. Eu já tinha visitado aqui a IBCA algumas vezes. A Dígia, na época, me convidava muito. E eu vim algumas vezes, mas não queria vínculo. Então, eu lembro que aconteceram algumas coisas, uns livramentos, né, de pessoas que estavam ao meu redor. E onde Deus me falou na véspera o que ia acontecer, e Ele me fez entender, em alto e bom tom, a corda que eu te dei para tu viver do jeito que tu quer acabou. Daqui para frente, né, ou tu volta, ou é simplesmente tu e tua força. Eu ainda, na minha misericórdia, tenho te livrado de muita coisa, mesmo tu tendo me abandonado. Mas a partir daqui, é tipo como se a mão de Deus estivesse guardada. Eu entendi que a minha vida de filho pródigo ali tinha acabado. Ou eu decidia voltar para Deus, ou era só ladeira abaixo. Aí entra a seguinte questão. Muitas vezes a gente começa a buscar Deus por algo que a gente sente, uma emoção e tal, no começo, algo muito bom, um sentimento bom, uma mistura de coisas. E eu estava num momento que eu estava vazio, ou seja, não tem noção do vazio espiritual que eu estava. Mas eu tinha convicção de uma coisa. Eu sempre soube, todos os dias que eu estive afastado, onde eu deveria estar. O problema era que eu queria Jesus, mas rejeitava a sua igreja. E eu lembro que eu tive que entender uma coisa. Eu tive que decidir voltar. Morto espiritual sem força. Eu falei para Deus, eu não sou digno de entrar sequer numa célula, né? E eu lembro que às vezes eu calculava, estava numa vida de pecado. Aí eu lembrava, não, sexta-feira tem célula do Dígia. Então, quando chegar na quinta-feira, eu diminuo o nível do pecado, né? Para dar sexta-feira, ficar mais ou menos, para não chegar tão ruim, né? Loucura, hein? Aí acontecia o quê? Quinta-feira, sexta-feira, era um nível de pecado cada vez pior. E chega uma hora que eu tive que entender, ou eu volto para Deus do jeito que eu estou, ou eu não tenho jeito. Simples assim. E eu lembro que primeiro eu decidi voltar. Foi uma decisão. Eu entendi que existia uma diferença. Ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo é outra. O tratamento de Deus para a ovelha perdida é Deus ele vai atrás, ele deixa 99 vai atrás. O tratamento de Deus para o filho pródigo é outro. O Senhor não foi atrás. O filho pródigo, ele estava obstinado no seu coração. Ele queria porque queria. Ele decidiu que ele queria aquilo. E ele precisava o quê? Quebrar a cara, decidiu voltar. E eu falei aquilo para Deus, na minha cabeça, eu nunca mais viveria o meu primeiro amor, que era aquilo que eu vivi na igreja que eu me converti, sabe? Que eu realmente congreguei fielmente. Eu só disse para Deus, eu só quero estar ali no meio, sabe? Eu sei que eu nunca mais vou viver aquilo, né? Mas eu segui, sabe? Eu decidi estar na presença de Deus. E comecei a vir aos cultos. Só que, tipo assim, tem muitos pecados que a gente não consegue. E eu estava daquele jeito. Eu lembro que foi abril, maio de 2018. Eu decidi voltar para a igreja, sabe? No começo eu vinha, né, no domingo. Depois eu já senti falta. Não, eu preciso. Eu tenho a necessidade de vir no meio da semana. Que dia que tem culto no meio da semana? É quarta? Eu venho quarta. Aí daqui a pouco eu já queria mais. Vem cá, tem culto dia de sábado? Eu vou dia de sábado. O que tem para fazer? Na época tinha ação de rua também, eu vou participar. Sabe, eu fui me envolvendo. Isso foi me dando força. Sabe, aquela decisão acompanhada de uma atitude. E eu lembro que no dia do meu aniversário, em julho, alguns meses depois, eu tomei uma outra decisão. Eu ainda tinha uma vida paralela, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, né? Ainda vivia, coisas eram bem presentes na minha vida. Pornografia, prostituição, lascívia, essas coisas, né? E eu já tinha entendido algo. Existem níveis em Deus que a gente jamais entrará se não houver santificação. Sabe, são amarras na nossa vida que impedem que a gente, sabe, que a gente suba. E eu lembro que no dia do meu aniversário, eu orando para Deus, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu renuncio tudo isso aqui. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu renuncio ao relacionamento. Eu nunca na minha vida tinha conseguido ficar sem relacionamento. Era sempre uma dependência emocional, um atrás do outro, né? O dependente emocional, um atrás do outro. E isso gerou uma série de, né, uma devastação muito grande na minha vida. Eu lembro que naquela época eu decidi, a partir de hoje, na época eu falei com o meu discipulador, né, meu líder, e falei da minha decisão. E
E assim eu fiz. E eu lembro que foi a primeira vez que eu realmente consegui ficar mais de ano, né, sem ter relacionamento nenhum, né, sem pornografia, sem nada. Foi, acho que uma das melhores fases da minha vida, assim, né, em Deus até então. E eu lembro que naquele dia eu fiz uma oração. A partir de hoje eu me santifico a Ti, e a próxima pessoa que eu for me relacionar, que seja que eu vá casar. Se não for para casar, eu não quero me relacionar com ninguém. E assim eu me fechei totalmente, né? E mais de ano depois, né? Quem conhece aqui mais a história sabe dos detalhes. Eu realmente conheci a pessoa que hoje eu sou casado. Aí nós temos um filho. Amém. E assim, algo interessante que eu pude presenciar assim na misericórdia de Deus. Quando eu decidi voltar para Ele, eu só queria ser exatamente a oração do filho pródigo. No que ele falou, eu só quero ser um dos teus servos, porque eu sei que tu trata bem teus servos. Mas Deus, Ele sabe, Ele me fez viver coisas que superou muito aquele primeiro amor. Sabe, que eu pensava, que todo mundo falava, jamais vai viver novamente o primeiro amor. Mas Deus me fez viver e cada vez Ele está fazendo algo novo, né? Eu estava até falando aqui na segunda, por exemplo, no último encontro que eu trabalhei, eu tive experiência que eu nunca tive a minha vida toda. Sabe, algo novo de Deus, Ele nunca cessa, Deus está sempre derramando algo. Né? Então eu não sei se alguém aqui se enquadra em alguma coisa disso aqui que eu falei, mas é algo muito nítido. Tem muita gente fazendo aquilo que o filho pródigo fez, que eu fiz, que é pegar as bênçãos de Deus e simplesmente jogar no ralo. Né? A gente está colocando um monte de desculpa como pano de fundo. Ah, não, é meu trabalho. Ah, não, é minha família. Ah, não, é isso, é aquilo. Todo mundo tem uma desculpa. A gente sempre vai ter uma desculpa. A gente sempre vai ter um motivo para não fazer algo. A gente sempre vai ter um motivo para não buscar Deus. Todos os dias a gente tem motivo. Né? Eu converso muito com o Marcelo. A gente faz muito trabalho de rua. E Marcelo hoje, ele não nasceu na cadeira de rodas, mas ele, né, hoje ele enfrenta a cadeira de rodas. E a gente entra em tudo quanto é buraco daqui de São Luís. Né? Onde Deus está direcionando, a gente está indo. A gente está em Cracolândia. Né? A gente está entrando aqui com a caixa de som. Né? O pessoal quebrando cachimbo, mas a gente está ali pregando o evangelho. E é muito nítido assim, Marcelo pregando, e o derramar de Deus, sabe, cercando aquelas pessoas, sabe, o poder de Deus transformando. Uma vez estava pregando, um homem se jogou no chão, começou a orar, no final a gente conversando com ele, era um pastor da Assembleia desviado, sabe, recebeu uma palavra ali, se reconciliou com Deus. Então, Marcelo tinha todos os motivos para não fazer algo. Todo mundo aqui vai ter algum motivo. Mas a gente tem que chutar o pau da barraca algumas vezes. É falar, eu vou de qualquer jeito. Eu decido hoje, sabe? Quer faça sol, quer faça chuva. Eu decido hoje caminhar para Ti. Nenhuma circunstância, nenhuma bênção, sabe? Nenhuma bênção pode ocupar o lugar de Deus. E Deus, Ele não vai fazer coisas que Ele delegou para a gente fazer. Tem coisas que só Ele faz e tem coisas que Ele delegou. Tu precisa fazer. Amém? Então, sabe, tudo isso que eu falei aqui possa servir para edificar o coração de alguém. E tipo assim, os erros que a gente comete, um dos objetivos de compartilhar isso, é para que outros não precisem passar pelos mesmos problemas. Né? Eu, graças a Deus, consegui passar sem tantas, tive perdas logo, sequelas, mas tem gente que passa coisa muito pior. E nem todo sofrimento que a gente passa é necessário a gente passar. Amém? Então, que a gente esteja sempre com o coração, sabe, ali no centro da vontade de Deus, e que nenhuma circunstância, sabe, venha roubar tudo aquilo que Ele tem derramado e tudo aquilo que Ele vai derramar ainda, que a gente está numa estação nova. Amém? Aleluia. Amém. Então, o que Jesus fez contigo, Marcele? Boa noite, igreja. Eita, Jesus. Gente, quando o pastor Zé me mandou mensagem, normalmente o pastor Zé me manda, Marcelo, como é que tá a agenda da Casa Souza? Como é que tá a sala para reservar? Ele nunca perguntou para mim assim, Marcelo, tu tá de folga tal dia? E aí ele me mandou mensagem.
tu vai estar de folga sábado? Eu falei, vou estar de folga sábado. Ele, bacana. Tu vai contar teu testemunho. Eu fui convidada gentilmente a estar aqui na frente, né, falando um pouquinho da minha história para vocês. E antes que eu comece a falar um pouquinho de quem é a Marcele, eu quero dizer para vocês que ninguém é perfeito. E não tenha medo, sabe, de ser quem você é. Porque Jesus, ele não olha para isso. Ele não olha para quem você era ou para quem você é, mas ele enxerga em ti o potencial que tu vai ter nele. E então, é muito difícil a gente falar da gente. Eu estava falando lá em casa, eu digo, meu Deus, por que é tão difícil? E eu vivi, né, lembrei de algumas coisas que para mim foi muito difícil lembrar, mas eu falei, Jesus, obrigada por eu viver isso, mas eu tô aqui hoje podendo servir de testemunho para outras pessoas. Então, eu nasci em lar cristão. Eu sou neta de pastor da Assembleia de Deus de Madureira, Sapatinho de Fogo. Mas, durante um tempo, né, quando eu tinha 10 anos de idade, os meus pais, eles se separaram. Então, aquela criança que aos domingos, né, acordava debaixo de palmatória para ir, sabe, numa escola dominical, ela foi deixando disso acontecer. Aos finais de semana a gente ia para casa, todos os netos, né, ia para casa do meu avô, e domingo era sagrado. Ele acordava cada um dos netos, e aquele que não quisesse ir para a escola dominical era a palmatória que vinha na mão. E aos meus 10 anos de idade, os meus pais, eles se separaram. Então, a família da minha mãe, né, o meu avô, pastor, o meu pai acompanhava o meu avô, sabe, era ministro de louvor, era daqueles que meu avô podia contar. E hoje o meu pai, ele é desviado, por enquanto, porque eu creio que ele vai voltar. E tudo bem, então a gente, né, se afastou dos caminhos do Senhor, e a gente foi vivendo, né, eu e meu irmão, a gente foi morar com a minha mãe, e a gente foi vivendo coisas que eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto minha mãe beber, eu nunca tinha visto minha mãe se relacionar com outros homens, porque, né, eu era só ali a gente, meu pai, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, não, mas tudo bem. Primeira vez que eu olhei minha mãe bebendo, eu falei, tem alguma coisa estranha, e eu não entendia muito bem. Mas tudo bem, eu entendi que eu fui tendo que criar algumas responsabilidades dentro de casa, porque até então era uma família e que eu não tinha que ter essas preocupações. E quando meus pais se separaram, que eu fui morar só com a minha mãe e meu irmão, então eu tinha que ajudar a minha mãe dentro de casa, e eu tinha que ajudar a minha mãe com meu irmão, com Moisés, e a passar a ter algumas responsabilidades. E a minha mãe, então, ela teve um relacionamento com uma pessoa que ela é umbandista. E durante um tempo da minha vida, eu também fui uma umbandista. Eu ia para terreiro, eu participava das coisas que aconteciam ali. E foram assim coisas de meses. Não foi um ano, não. Foram coisas de 4 meses. Eu já tinha completado 15 anos. E eu ia para aquele lugar, eu fazia aquelas coisas, e na minha cabeça estava tudo certo. Porque antes da gente fazer qualquer ritual, a gente rezava o terço. Então, na minha cabeça, eu falei, Jesus está aqui, né?
Porque está aqui rezando texto. Então Jesus está aqui. E aí o tempo foi passando e eu fui sendo apresentada, né, a esse mundo. E eu fui sendo apresentada ao mundo das festas, ao mundo das bebidas. Eu nunca usei droga, mas eu convivia com pessoas que eram usuárias de droga. Eu estava ali perto. O meu ex-padrasto, ele tem uma filha, né? E na época a gente falava que a gente era irmã. Até hoje ela diz que eu sou a irmã dela. E então ela me levava para as festas, a gente saía, a gente ia para as baladas e tudo. Eu, mesmo tendo um relacionamento, mas eu vivia numa vida de prostituição. E a minha vida era assim, né? Durante a semana eu estudava, eu fazia curso técnico. E aos finais de semana eu tinha essa vida, né? De ir para a festa, de ir para a balada, de bebedeira, de ir para o terreiro de Umbanda. E até que um dia, né, um ano, 14 de novembro de 2010. E aí eu fui atrás das datas, porque, né, eu não lembro muito assim. Mas em 14 de novembro de 2010, o meu irmão, Moisés, ele chegou nessa casa, através de um amigo dele da escola. E ele chegou aqui nesse lugar e ele começou a frequentar, começou a ter amizades e tudo. E os finais de semana lá em casa ele vinha para a igreja e eu arrumava minha trouxa e ia para o terreiro de Umbanda. Até que em fevereiro de 2011, teve o último retiro dessa igreja. E Moisés, ele participou desse retiro. E semanas depois, ou foi um mês depois, eu não lembro exatamente, ele foi para um encontro com Deus. Ele aceitou a Jesus verdadeiramente. E, gente, minha vida virou um inferno dentro de casa. Meu Deus, Marcele, virou. Porque meu irmão, ele chegava da igreja, ele me olhava dentro de casa, ele queria me abraçar, ele queria colocar a mão na minha cabeça e eu vou orar por ti. Eu falei, eu não quero. Né? E eu tranquila que eu era, né, bem calminha, e eu dizia, não quero, me larga de mão. E eu, durante muito tempo, assim, não muito tempo assim, né, mas durante um tempo a nossa vida era essa. Ele vinha com minha mãe para cá, para a igreja, e eu arrumava minhas trouxinhas e ia para o terreiro de Umbanda com meu ex-padrasto. Até que um dia ele virou para mim, ele me abraçou, ele falou, tu tem que ir para a igreja, porque Jesus, ele não está nesse lugar. Tu tem que ir para a igreja, porque Jesus está lá na igreja e ele está te esperando. Eu falei, mas eu não quero. Eu sei que Jesus está ali também, porque a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, ele está lá. E aí eu falei, eu digo, no dia que eu quiser, não vai ser Jesus, no dia que eu quiser eu vou para a tua igreja, então me larga de mão. E aí ele me largou de mão. Só que eu não sabia que eu estava prestes a conhecer, né? Ai meu Deus, o maior amor da minha vida, que é Jesus. E dia 26 de março de 2011 foi o último dia que eu pisei num terreiro de Umbanda. Marcele, mas que foi? Teve um certo dia que eu fui, né, lá pro terreiro e eu saí muito ruim daquele lugar. Muito ruim, muito mal. E eu ficava, digo, Deus, mas isso não está certo. Porque o pouco que eu conheço, né, da tua palavra, eu sei que não é para a gente se sentir mal quando a gente vai para um lugar. Se tu tá ali naquele lugar é para a gente se sentir bem, é para a gente se sentir feliz. E até então eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo feliz. E eu orei. Eu lembro que no meu aniversário de 14 anos, eu ganhei uma Bíblia de uma prima minha. E eu tenho essa Bíblia até hoje. E então eu sempre dormia com essa Bíblia perto. E aí eu orei para Deus. Eu falei, Deus,
se realmente não é para eu ir para aquele lugar mais, se realmente tu não está ali naquele lugar, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou entendendo mais nada. E, gente, eu já estava sendo treinada para receber a entidade naquele lugar, de tão avançada que eu era. As pessoas lá do terreiro, elas se encantavam muito com a minha aparência, se encantavam muito, né, com aquilo que eu fazia ali, como que eu servia aquele lugar, e eu já estava sendo treinada para receber as entidades. E no dia que eu fiz essa oração, eu tive um sonho. E o mais incrível de tudo é que Deus, ele tem várias formas de falar contigo. Eu já ouvi a voz de Deus nitidamente, eu já senti no meu coração, e Deus, ele fala muito comigo através de sonhos também. E eu tive um sonho, e no sonho eu estava num galpão muito grande, e tinham várias pessoas sentadas nesse galpão me olhando. E eu gosto, né, muito de cantar, já fui do Ministério de Louvor daqui da igreja. E naquela época eu tive esse sonho e eu cantei uma música. Preciso de ti, preciso do teu perdão. E quando eu acabei de cantar esse louvor, eu olhei para o lado e eu olhei o meu avô, pastor. E aí ele colocou a mão no meu ombro, ele disse assim: minha filha, é nesse lugar que eu quero que tu esteja. E, gente, foi assim, tá bom, se é para ser, então vamos lá. E a palavra de Deus, ela fala que quando a gente coloca a mão no arado, não é para a gente olhar para trás. E foi assim que eu fiz. Eu coloquei a minha mão no arado, eu disse: Jesus, tu vai comigo, porque eu não sei como é que faz. E aí eu virei para o meu irmão, eu falei: agora eu vou na tua igreja, porque eu sei que Jesus está lá. E quando eu cheguei aqui na igreja, era pequenininha ainda. E foi algo assim, eu falei: meu Deus. Quando eu cheguei, todo mundo já me conhecia. Porque Moisés, ele falava de mim e ele, né, então todo mundo já me conhecia. Então eu cheguei, as pessoas me abraçaram, eu fui muito bem acolhida. E para mim era tudo muito estranho. Porque eu não era de estar recebendo muito abraço, eu não era de estar recebendo muito afeto, eu não era de estar, sabe, com pessoas o tempo todo ali. Nossa, que bom que você está aqui, estou feliz por ti. Eu não era assim, eu não tinha esse ambiente. E quando eu cheguei aqui na igreja, que eu senti isso, foi muito diferente. Para mim foi muito diferente, foi um choque muito grande. Eu sempre fui uma menina muito ranzinza, eu sempre fui uma menina muito zangada, muito estressada, muito cara fechada. Eu tenho uma aparência muito séria, então às vezes eu tô calada, sentada, parece que eu tô zangada, mas eu não tô, gente. Eu só tô quieta na minha. Meu marido, ele fala: amor, tu tá bem? Eu falei: eu tô bem. Digo: então sorri aí. Eu, tá aqui. Porque às vezes eu fico muito quieta, eu fico muito sério. Então dá a entender que eu sou muito zangada. Mas eu era muito zangada. Gente, eu me zangava com o vento que batia na minha cara. E aos poucos Deus, ele foi me moldando, né? Deus, ele foi fazendo uma nova Marcele. Foi difícil no começo. Foi muito difícil, porque ainda vinham as músicas daquele lugar, às vezes ainda vinham flashes na minha memória do que eu tinha que fazer. E eu falei, digo: Deus, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai precisar fazer alguma coisa. E aí a gente dava o final de semana e o meu ex-padrasto, ele me chamava carinhosamente de macaquinha, não sei porquê, mas era assim que ele me chamava. E ele virava para mim: macaquinha, tu vamos? Eu falei, digo: não, eu não vou mais. Eu vou para outro lugar, eu vou para a igreja agora. E ele: não, tudo bem. Então, final de semana as coisas mudou lá em casa. Ele ia sozinho e eu ia com minha mãe e com meu irmão para a igreja. E no dia 3 de abril de 2011,
eu me converti aqui nessa igreja. E foi muito interessante porque meu irmão era da célula de Arthur Cabamacho de Viana. Era assim que a gente conhecia ele. E algumas vezes teve célula lá em casa. E teve uma vez que teve uma célula lá na nossa casa, eu ainda não era convertida. E eu larguei a célula e fui sair para um barzinho. E foi o maior arrependimento que eu tive da minha vida. Porque eu falei, eu acho que se eu tivesse ficado em casa teria sido bem melhor. E depois que eu me converti, meu irmão, meu Deus do céu, ficou morto de feliz, né? Ele ia parar de estar orando na minha cabeça quando ele se encontrava comigo dentro de casa. E quando eu me converti, eu descobri que a célula, que Arthur, que meu irmão, que a minha tia, a minha família, todo mundo acordava de madrugada para orar por mim, pela minha vida. Jejuava por mim. E quando eu descobri isso, eu falei, Deus, eu sou muito amada mesmo, né? Porque às vezes a gente tem esse entendimento de que Jesus, ele esqueceu da gente. Mas ele não esqueceu. É como o Rodrigo falou, é diferente de uma ovelha que está perdida e ele vai atrás e não mede esforços. Mas de um filho pródigo que prefere viver das coisas e ele espera que aquela pessoa se arrependa para vir. Então eu achava que era assim. Meus pais se separaram e então, sabe, era final de semana que a gente estava com ele, quando dava, dava, quando não dava, não dava e estava tudo bem. Então, apesar da minha mãe, minha filha, mas não diz isso porque tu era muito amada, mas eu não me sentia, eu não tinha isso, sabe? E então, quando eu vi que realmente as pessoas me amavam, não, né, pelo que eu sou, não pelo que eu fazia, mas elas me amavam de verdade, eu agradecia muito a Deus por isso. E aí, nesse mesmo mês de abril, eu vinha de um relacionamento que faziam 4 anos, e aí eu terminei com esse meu antigo relacionamento em fevereiro de 2011. E aí eu lembro que quando eu terminei esse relacionamento, eu virei para a mamãe. Ai, Jesus. Eu disse, mãe, eu quero passar 1 ano solteira, que eu não quero me relacionar com ninguém, e eu vou viver a minha vida. Aí mamãe, tá bom. E aí, dia 23 de abril de 2011, eu conheci Pedro. Pastor Pedro. E quando a gente se conheceu, e foi da mesma forma com o Rodrigo, eu falei, quando eu aceitei a Jesus, eu falei, Deus, eu não quero. Me fecha, me guarda meu coração, eu não quero. E no dia que eu conheci ele, gente, eu era daquela crente raimunda, né? No início ali da conversão, que era um pé na igreja, outro pé no mundo e tudo. E a gente se conheceu numa festa, no aniversário de um amigo nosso em comum. Ele bebendo. E ele ficava me encarando e me olhava e eu digo... E aí eu digo... Aí e tipo, a irmã dele é muito amiga da minha prima, então a gente se conheceu através dela, né? E aí eu digo, e aí minha prima, não, vamos. Eu fui com ela para esse aniversário. Não, vamos que a gente vai sair para uma balada, que vai para festa, que não sei o que e tal e tal. Eu falei, tá bom, então vamos embora se arrumar, né? Ela, vambora. Todo mundo entrou no carro da minha prima, só sobrou o carro de Pedro para eu voltar. Eu falei, digo, negativo, eu vou voltar no teu carro porque eu vim foi contigo. Eu não vou voltar com esse menino, não. Não, volta lá com ele. Eu digo, não, eu não vou voltar, eu não quero. Eu vou voltar contigo. Resultado, voltei no carro dele. E ele o tempo todo ali, querendo puxar a conversa, e eu só, corte. E aí, gente, eu era muito zangada. Muito zangado, porque eu estar sorrindo agora com vocês é muito tratar de Deus, é muito Deus na minha vida, porque eu era muito zangada. E a gente chegou, né, na casa da minha prima e tudo, foi se arrumar e tudo mais. Eu falei, isso não vai dar certo. Mas tudo bem, eu me arrumando e a gente, né, foi pra festa. E a gente começou a namorar e tudo. Aí mamãe, mas não era tu que ia passar 1 ano solteira?
que não ia se relacionar com ninguém. Eu falei, diga, mãe, mas mudou as coisas. Só que, gente, eu tinha aceitado a Jesus, né? E aí, meu irmão, olha, isso aí não tá certo. Como é que tu vai pra festa? Tu tem que ir pra igreja. Eu falei, diga, eu sei, eu vou. E eu comecei assim, vindo só aos domingos. E aí, uma vez, né, minha prima com o Pedro, vamos lá na igreja de Marcelo. Eles estavam assim, pingando de igreja em igreja, né? Vamos. Não, a gente só sai pra beber, vamos pra igreja agora. E até que no dia veio pra cá. E aí, depois daqui, a gente saiu e tudo. Aí quando foi no domingo seguinte, aí minha prima, vamos pra Iba, que agora a gente vai lá ver e tal. Aí Pedro, não, eu vou lá pra aquela igreja de Marcelo. Eu digo, isso não vai dar certo. E o tempo foi passando, né? A gente vinha para a igreja, começou só com os domingos. E aí depois a gente vivia uma vida mundana, né? A gente tinha relacionamento sexual. Até que gente, quando a gente chegava na igreja, parecia assim que o pastor viu alguma coisa ou alguém viu alguma coisa e contava para o pastor, porque o pastor sempre falava alguma coisa relacionada a isso. A gente só baixava a cabeça, eu falei, eita, alguém viu a gente. Mas não, era o próprio Espírito Santo, Deus já falando com a gente, né? Já tratando aquilo que estava errado na gente. E Pedro não era convertido. Eu falei, meu Deus, eu não posso namorar com esse menino que é jogo desigual. E agora, Senhor? Aí falei, Deus, mas vai dar certo. Tá bom. E aí um dia esse jovem me pediu em namoro. Eu chorei, eu disse pra ele que eu não sabia se eu queria namorar com ele. E eu fui pra casa naquele dia, eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço. Primeiro que eu não gostava dele, né? Então ele me convidava para sair e dizia, não quero, mamãe, não deixa. É só mentira, porque eu não queria mesmo sair com ele. Mas um belo dia eu acordei sentindo falta. Aí eu fui atrás. E aí, tudo bem, ele me pediu em namoro. Eu falei, eu não sei se eu quero namorar contigo, não. E comecei a chorar. Aí eu fui para casa, eu orei e falei, Deus, me ajuda, porque eu não sei mesmo o que eu vou fazer. E resolvi aceitar o namoro dele. Mas no dia que eu aceitei o pedido de namoro dele, eu comecei entrar em jejum e oração. Eu falei, se realmente for para a gente estar junto, se for para a gente casar, então Deus ele vai providenciar. E eu conversava com a minha discipuladora, conversava e meu líder, na época Arthur, a gente ia para a célula era quinta-feira. Pedro me deixava na célula, ele ia para a bola. Terminava a célula, Pedro saía da bola e ia me buscar. E um dia ele começou a ir para a célula, ele não ia mais para a bola. Ele começou a vir para a igreja. E saiu só do domingo, começou na quarta, foi passando para o sábado. E a gente estava aqui, mas a gente ainda tinha práticas mundanas. E um dia, a gente saiu e ele virou para mim e disse assim, tá. Então eu estava orando, né, para ele se converter. E eu falei, gente, eu sou doida por doce. Doida por doce. É algo que, Jesus misericórdia. Mas eu sou doida por doce. E justamente eu tirei esse doce. Eu falei, esse menino se converte até esse final do ano, eu não sei o que vai acontecer. Não tem doce aí. E eu comecei, né, a jejuar, eu tirei o doce. E aí um dia ele chega com um monte de chocolate para mim. Ele, eu trouxe para ti. Eu digo, obrigado, mas eu não quero. Ele, não, eu sei que tu gosta. Eu digo, eu sei, mas eu não quero, não gosto mais não. E aí ele já achou, né, isso estranho. E um dia ele virou para mim, a gente veio para o culto, era numa conferência de células que estava tendo. A gente veio para o culto, quando chegou em casa, todo mundo saiu de dentro do carro, ele falou, não, fica aqui mais um pouquinho, segura. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele começou a chorar dentro do carro. E eu entendia que aquilo era o próprio Espírito Santo de Deus falando com ele. Eu falei, ele não precisa falar nada. Ele falou para mim, não precisa falar nada, eu não estou triste, eu não estou zangado, eu não estou chateado, eu só quero chorar, tá tudo bem. Eu falei, tá bom, e eu fiquei lá segurando na mão dele e ele chorando.
Eu falei, Deus, tu tem alguma coisa muito grande para fazer mesmo, porque só tu para passar por um negócio desse. E aí ele virou para mim e disse assim, poxa, logo hoje que o pastor Marcílio não fez o apelo. Aí eu olhei assim para ele e falei, no meu pensamento eu digo, eu não acredito nisso. E aí eu falei, calma, olha, não faz isso só por causa de mim. Faz quando tu realmente tiver certeza. E, gente, quando chegava o apelo aqui nessa igreja, a igreja inteira virava para olhar para a cara de Pedro. Pedro abaixava a cabeça, Arthur chegava a ele, e aí, Pedro, ele... E eu falei, meu Deus, esse menino vai se converter, eu preciso do meu chocolate. E aí, um dia 3 de julho de 2011, quando ninguém estava esperando, o pastor Marcílio começou a fazer o apelo e antes que ele terminasse, Pedro levantou a mão dele e foi na frente. E assim a gente começou, né, a nossa caminhada. Foi difícil. Gente, passar pelo processo de Deus não é fácil. Ser moldado por Jesus não é fácil. Porque todas as vezes que Ele te molda e se Ele achar algum defeito, Ele te quebra para fazer de novo. Toda vez que Ele te molda, que Ele acha um defeito, Ele te quebra para te fazer de novo. E esse processo dói. Sabe, você vai passar por coisas que você não gostaria de passar. Mas para a gente estar aqui hoje, a gente precisou passar por esse processo. Porque se a gente não tivesse passado por esse processo, a gente não estaria aqui falando para você. A gente não estaria aqui dizendo para você que vai passar, vai dar tudo certo, no final você vai conseguir. Então a gente começou a nossa caminhada. Tinha dias que não era fácil. Eu corria para minha discipuladora, eu chorava. E eu falava, digo, tá doendo, isso não vai dar certo. E assim a gente caminhou. Em 2015 a gente casou. E o nosso casamento foi maravilhoso. A gente teve o nosso processo de santidade até chegar ao nosso casamento. E a minha vida era assim, no meu plano, né? Eu falei, tá bom, Deus, eu vou casar e aí com 1 ano eu vou ter um primeiro filho, com o 2º ano eu vou ter o 2º filho e assim a gente vai vivendo. Cada ano a gente vai tendo filho e tá tudo bem. E aí a gente casou em 2015 e passou 1 ano, o filho não veio. Passou o 2º ano, o filho também não veio. Foram passando os anos e o filho não vinha. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Não era isso que estava nos meus planos. Não era assim que eu tinha sonhado. E, como eu falei para vocês, é muito difícil passar por um processo. Em 2018 eu engravidei. Mas antes que eu tivesse a oportunidade de falar para Pedro que eu estava grávida, eu perdi. E quando eu falei para ele, eu já falei para ele que eu tinha perdido. Eu lembro muito bem, a gente estava aqui num culto numa quarta-feira. E a gente chegou em casa, eu falei, eu preciso conversar contigo. E eu falei para ele que eu tinha perdido o bebê. Ele só me abraçou, ele disse, amor, tá tudo bem. Deus é com a gente. E naquele dia eu enterrei um sonho na minha vida, que era de ter filhos. A gente foi passando, foi vivendo, né? Quando a gente casou, a gente decidiu abrir uma célula na nossa casa. Não ia ninguém na nossa célula, a gente orava nas cadeiras vazias e profetizava que daquele lugar iam sair líderes de célula. E através dessa célula a gente virou uma supervisão dentro de uma equipe. E foi crescendo e novos líderes foram saindo daquela célula. E quando a gente passou por esse processo da perda do bebê, a gente se fechou. A gente já não orava mais por esse bebê, a gente não sonhava mais por esse bebê. Até que um dia a gente teve uma reunião aqui na igreja, eu não sei se vocês lembram, que o pastor fez uma pergunta, qual era o nosso sonho ministerial e pessoal?
eram com os pastores e os líderes de equipe na época. E Pedro não estava nessa reunião, ele estava trabalhando, era um sábado, mas eu gravei toda a reunião para que ele pudesse ouvir depois. E aí o pastor fez, a primeira pessoa para que ele perguntou foi para mim. E aí ele virou para mim, ele: minha filha, qual é o teu sonho ministerial e pessoal? Eu falei, pastor, meu sonho pessoal é ter uma casa muito grande, para eu levar um monte de gente lá para casa. E o teu ministerial é ser mãe de multidões. Não coincidia, né? Não batia esse sonho. Mas tudo bem, todo mundo foi falando seu sonho. Quando foi no final, o pastor disse assim: olha, vocês não sabem sonhar, porque o sonho ministerial de vocês tem que bater com o sonho pessoal de vocês. Como é que tu quer ter uma casa muito grande se tu não sonha em ter filhos, mas tu quer ser mãe de multidões? Tem alguma coisa estranha. E aí eu mostrei para Pedro, ele ouviu, eu falei, no final tem uma pergunta aí que é para tu responder pro pastor. E ele foi e ele respondeu pro pastor que ele queria ser pai. Logo depois, o pastor Zé Carlos pediu para ele ministrar no culto de sábado. E aí a palavra era: volte a sonhar. E aí ele contou um pouquinho, né, da nossa história e tudo. E aí, quando foi no domingo de manhã, ele ministrou no sábado e no domingo de manhã, ele virou para mim, amor, essa palavra era, acho que não era para ninguém não, era para a gente, né? Eu falei, eu acho que era. E quando a gente chegou aqui no domingo de manhã, que ainda não era culto, era Tadel, começava às 8 horas ou era 8h30, eu não lembro exatamente. E aí a pastora Adriana disse assim, eu preciso falar contigo e com o Pedro. Eu falei, eita, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque, gente, falei para vocês, né, eu era muito zangada. Então eu entrava nessa igreja, só queria me sentar no banco, terminava o culto, eu queria ir embora. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria abraçar ninguém, eu não queria sorrir para ninguém. E aí Pedro chegou, todo descontraído, fala com todo mundo e sorri com todo mundo, brinca com todo mundo. Eu falei, meu Deus, isso é um tratar mesmo. Um dia numa festa de ano novo, ele virou para mim, quando a gente chegar naquele lugar, tu vai falar com todo mundo que tá naquela festa. Gente, eu saía, eu digo, ei, tudo bem? Eu fui falando com todo mundo e sorria para todo mundo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas foi o meu tratar. E aí nesse domingo a pastora Vânia falou para mim, falou pra gente, disse assim, olha, Deus falou comigo e que é para vocês voltarem para assistir a ministração de Pedro, para vocês voltarem a sonhar com o filho que ele vai dar para vocês. E quando eu perdi o bebê em 2018, eu tinha preparado uma surpresa e eu literalmente escondi esse negócio que eu não lembrava onde estava. E aí um dia a gente sentado conversando, ele falou, amor, a gente precisa voltar a sonhar. Eu falei, é verdade. Ele, o que a gente precisa fazer? Então eu sempre fui muito gordinha, eu sempre tive problemas hormonais. E isso dificultava muito eu ter, né, uma gestação saudável. Ele falou, então você precisa cuidar disso, você precisa cuidar de você. Eu falei, tá bom. E a gente começou a sonhar, voltar a sonhar. E aí em setembro de 2020, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu não quero saber se eu estou grávida. Eu não quero sentir enjoos, eu não quero nem suspeitar que eu esteja grávida. Mas eu quero que o Senhor fale para Pedro. Eu quero que o Senhor mostre para ele. E durante esse tempo, sabe, a gente vinha para a igreja e a gente estava aqui o tempo todo, a gente liderava a célula, a gente fazia a célula, sabe, as coisas iam fluindo nas nossas vidas. Aquela menina do passado que andava em lugares que não eram para estar, simplesmente desapareceu. Tanto que hoje eu falei para o pastor Zé Carlos, eu falei, é tão difícil. Tem coisas que a gente lembra que a gente não queria lembrar. Mas eu falei, Deus, obrigada por eu ter passado por isso, porque hoje eu estou aqui falando para vocês. Então hoje eu estou aqui para dizer, gente, eu venci, você também vai vencer. Jesus, Ele não me abandonou, Ele não vai abandonar você. Então eu comecei, né, a cuidar de mim, a fazer as coisas que precisavam ser feitas. E aí em outubro a gente saiu em viagem de férias para a família. E antes disso a gente foi num Caio daqui da igreja, ele fez um hambúrguer porque ele ia embora do Brasil.
E aí ele fez um hambúrguer para ajudar a custear a passagem, né, as coisas dele dessa viagem. E naquela época, eu já tinha parado de fazer o tratamento, eu já estava segurando a mão de Deus e vai. Na hora que ele dissesse que era para ser, ia ser. E aí eu estava sentindo muita cólica. E aí Pedro, amor, tu tá grávida. Eu falei, de menino, para com isso que eu não tô grávida. Ele, tá, eu sei que tu tá grávida. Aí tá bom. E a gente, em outubro, a gente foi para uma viagem com a família. E na viagem, ele o tempo todo dizendo para mim, amor, tu tá grávida. Eu falei, eu não tô grávida. Tá tudo certo. Eu não tô grávida. Ele, eu sei que tu tá grávida, porque Deus falou para mim que tu tá grávida. E aí eu digo, Deus, essas coisas a gente não brinca. E durante o nosso processo, né, de tentar engravidar, muitas outras pessoas daqui da igreja que já eram casadas estavam engravidando. E isso me machucava muito, me doía muito, porque eu falei, Deus, eu não vou ser abençoada. Teve uma pessoa que engravidou de gêmeos, eu falei, Deus, 2 para ela e nenhum para mim. E eu me questionava, eu falava, Deus, será se eu não posso mais ter filho? Será se tu me fez estéril de tanta brabeza? E aí a gente voltou dessa viagem, Deus me lembrou do que eu tinha guardado, do presente que eu tinha guardado. E aí eu falei, tá bom, eu fiz um exame de sangue. Gente, eu estava tão lerda para aquele exame de sangue, que eu não conseguia ler o exame de sangue, lá estava nítido. O nível de beta-HCG altíssimo, e eu falei, meu Deus, será que eu estou grávida? E eu mandei para minha nutricionista na época, eu falei, Carol, me ajuda aqui, lê isso bem aqui, que eu não sei se eu estou grávida. Ela, Marcelo, tu tá gravidíssima. Eu digo, olha, essas coisas a gente não brinca não. Fala a verdade. Ela, Marcelo, tá aqui, tu tá. Eu mandei para uma amiga minha, Cauane, e eu falei, Cauane, me ajuda, por favor. Ela, amiga, tu tá grávida? Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. E eu fiquei olhando para aquele computador e eu digo, meu Deus, eu tô grávida. E eu falei, digo, tá bom. E aí eu fui atrás do que eu tinha escondido, do presente, era uma chupeta. E aí eu falei para Pedro, eu já sabia do resultado. Eu virei para ele e falei, digo, é o seguinte, se tu realmente está dizendo que eu estou grávida, então eu preciso que tu compre um teste de farmácia para mim, para eu poder fazer. Porque se eu estiver mesmo grávida, a gente tem que cuidar, né? Que não é só assim. Ele, tá bom. E é época de pandemia, então eu estava trabalhando de home office, ele saía para trabalhar. E, gente, Pedro, ele assim, na época da pandemia, ele usava uma máscara de pano, era a vida inteira, ele não lavava, não fazia nada, ele só virava assim. A gente mandou fazer máscara aqui na igreja, era preta, de um lado era toda preta, do outro lado tinha um símbolo da IBCA. Então, durante a semana ele usava a preta, no final de semana ele virava e usava com o símbolo IBCA, e assim era. Eu vou já terminar, não se preocupem. E aí eu digo, olha, é isso aí, eu preciso. Ele, não, tá bom, eu vou fazer. E aí eu arrumei a casa, eu arrumei o presentinho. Calma que eu vou chegar nessa parte. E tudo bem. Aí quando ele chegou em casa, eu aqui em pé, olhando para a porta, filmando. E as coisas lá em cima da mesa. E eu botei a música que tocou no nosso casamento, eu botei para tocar. O menino entra em casa de máscara. Ele nunca tinha entrado em casa de máscara. Nesse dia ele entrou com a máscara de pano véia na cara. E ele me olhava parado, ele não estava entendendo. Aí eu com o celular na mão aqui, eu fiz assim, ó. Para ele olhar para cima da mesa. E aí quando ele olhou em cima da mesa, tinha lá a chupeta. E tinha assim, Deus ouviu as nossas orações, agora nós somos 3. E aí ele me entregou o teste, ele, agora tu vai fazer o teste, porque no meu sonho Deus dizia que tu estava grávida, e ele me mostrava tu com o teste na mão, gritando, dizendo, eu tô grávida, eu tô grávida. E aí eu fui e fiz o teste, e apareceu lá os 2 tracinhos, e eu falei para ele, eu tô grávida, eu tô grávida.
E, gente, Deus fez. Ele continua fazendo. Quem conhece Estezinha, ela tem 2 anos. É uma bênção, sabe? E a nossa família passou por tudo isso, mas Deus, Ele veio e Ele falou pra gente: volte a sonhar, porque grandes coisas eu vou fazer na vida de vocês. E hoje a gente está aqui, né? Ele, pastor, eu ali do lado dele, nós lideramos uma equipe. E Deus, Ele fez, e Ele faz, e Ele vai fazer. Ele não olhava para mim, a Marcele, um bandista, mas Ele olhava para mim, a Marcele, que que estaria aqui falando isso para vocês. E dizer que vale a pena seguir os passos de Jesus. Vale a pena, sabe, largar tudo para viver aquilo que Ele tem pra gente. Vale a pena, sabe, às vezes você chegar cansado e dizer: ai, eu não quero fazer célula. E faz assim na força do ódio, mas faz. Vale a pena. Vale a pena, porque hoje sou eu que estou aqui, amanhã vai ser você. E você, sabe, na sua família, na sua casa, na sua escola, na faculdade, no trabalho, você tem a oportunidade de falar aquilo que Deus está fazendo na vida de você, sabe? Eu tenho essa oportunidade. Quando eu soube que eu ia estar aqui, eu falei lá no meu serviço, eu tenho meu inspetor, ele é cristão também. Eu falei: Fabinho, eu vou falar meu testemunho. Ele: e aí, Marcela? Eu digo: ainda não sei nada do que eu vou falar, mas eu vou falar. E ele sabe um pouquinho da minha história. Ele falou: Marcele, não te preocupa com isso. Então eu falo para vocês: não se preocupa com o que o Deus vai achar de vocês, ou com as pessoas vão achar de vocês. Não acha que você precisa estar pronto para aceitar a Jesus. Não, vem do jeito que tu tá. Vem capenga, vem, sabe, ferido, porque é nesse lugar que você vai ser curado. É nesse lugar, sabe, que Jesus vai te tratar. O tratamento de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Porque a gente acha que é: oh meu Deus, oh, vem cá, neném, vamos aqui. Não, Deus, ele dá uma lapadinha de vez em quando, sabe, pra gente ficar com couro grosso, porque a gente vai cuidar de vidas, e essas vidas também precisam ficar com corinho grosso. Então, é isso, eu acho. Aleluia. Aleluia. A gente avançou um pouco o horário, mas eu já esperava, assim, eu estava no meu coração de deixar muito livre, e que se não fosse para todo mundo falar, num outro momento, com toda certeza, eu vou chamar as outras 2 pessoas que faltaram. Mas eu creio que aquilo que Jesus queria fazer no culto, Ele fez. Gente, eu sou uma pessoa muito ruim para contar testemunho, muito mesmo, porque eu esqueço das coisas. E em alguns momentos eu gosto de compartilhar só com pessoas íntimas. E eu estava esquecendo de um testemunho que eu não contei para a igreja, que foi da nossa filha Laura, que vai nascer em janeiro. Eu compartilhei isso com a equipe num dia, numa reunião, e eu queria compartilhar com você. Marcele compartilhou e eu falei: cara, eu preciso compartilhar porque isso serve para alguém. Esse ano, gente, desde janeiro de 2000, desse ano agora, eu e Jamile, a gente já queria engravidar. Então o Jamile tem um problema na tireoide. Eu estava até esperando ela vir logo, porque se qualquer coisa ela vem em conta. Mas ela tem um problema de tireoide já há muitos anos, ela descobriu, e o pai dela tem, as irmãs têm, e ela tem também. E os hormônios que são produzidos são, assim, fica muito desregulado, todo o ciclo, toda a questão dos hormônios, e sempre foi muito desregulado. Então, em janeiro, ela falou assim: amor, eu vou me preparar para a gente ter filho, e sempre foi um sonho meu de ser pai. Então eu falei: não, amor, tá na hora, vamos embora. E aí eu falei: não, vamos, e não vai demorar muito não, porque tem promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, e a gente vai engravidar e tal. Então ela começou a fazer todos os exames, e na época
não sei se foi em janeiro ou fevereiro. Quando foi a conferência da Escola de Fogo, hein? Alguém sabe, lembra a data? Fevereiro. Então foi em janeiro, bem no meio, final de janeiro, a gente recebeu uma notícia. Jamile diz que não é a notícia como eu vou passar para vocês. Chegou. Mas eu vou dizer para vocês como eu me senti, como foi a notícia para mim, tá? Então, a médica falou que ela ia ter muitos problemas para engravidar. É isso, amor? Que talvez não seria uma certeza, mas que ia fazer muitos tratamentos por conta dos hormônios, que ela estava muito alterada. Então, que era para a gente esquecer agora, para fazer alguns tratamentos, algumas coisas que não era agora. E eu recebi essa notícia como: Jamile é estéril, não vai ter filho nunca mais. Foi assim como eu recebi a notícia. E eu falei assim, e aí veio aquela tristeza, veio, como o Marcelo falou, cara, é um sonho que se apaga, é como se fosse um balde de água fria. E a gente sentiu como casal, como família, eu falei, meu Deus, e agora? A irmã de Jamile, a mais velha, ela sempre teve muito problema para engravidar por conta desse problema na tireoide, não é isso? Então a gente meio que começou a orar, eu falei assim, Senhor, eu não tenho o que fazer, Jamile não tem o que fazer, mas isso abalou a gente. E a gente seguiu a vida. A gente ainda fazendo as células, ainda frequentando as células, ainda ajudando as pessoas, ainda liderando quase 40 líderes, e vamos seguindo, vamos fazendo as coisas, porque a gente não para, amém? A obra não pode parar. E a gente continuou seguindo, mesmo com essa tristeza no nosso coração, e sabendo, cara, é tudo da vontade de Deus. E eu falei para a Jamile, amor, olha, se a gente não tem natural, a gente adota. Tem muita criança precisando de pai, e a gente vai ser bons pais. E aí a gente veio para a Escola de Fogo. E cara, não sei se você percebeu, mas o cantarino só falou de família. As orações eram de família. Eu estava sentado bem aqui, Jamile estava para cá. Eu me levantei e falei, Jamile, vamos embora. E ela ficou meio sem entender para onde. Para onde que a gente vai? E eu falei, não, vamos embora. Eu peguei na mão dela e a gente parou bem aqui, ó. E bem aqui eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Com filho ou sem filho, nós vamos seguir, nós vamos prosseguir e vamos viver aquilo que o Senhor tem pra gente. E gente, Deus falou comigo. Deus falou de mulheres estéreis. Eu fiz nações e multidões. E eu falei pra Jamile, descansa. Deus falou que de mulheres estéreis Ele faz nações. E aí, gente, a gente entregou completamente para Deus. Saiu, voltou a queimar o sonho. E a gente falou, Jesus vai fazer. Como? Não sei, mas eu sei que Jesus vai fazer. E passou um mês, veio o Dan Duque. E no dia que a gente estava servindo no Dan, Jamile, no dia, acho que era uma sexta, no sábado, Jamile amanheceu muito ruim, com muita cólica, muita dor. E aí eu fiquei assim, já. E aí a gente ficou conversando, ela falou, será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? Será que eu tô grávida? E aí ela sentindo muita dor, ela falou, meu Deus, eu tô com Covid, eu tô doente. E aí ela fez um exame de sangue. E não deu nada no exame de sangue. E aí a gente seguiu, amém, vamos seguindo. E aí a gente teve toda a conferência do Dan e tal. E aí a gente tinha uma viagem marcada para Fortaleza. Eu achei uma passagem barata. E no dia que eu comprei a passagem, a gente foi na célula de Diego nesse dia. Eu falei, Diego, bora para Fortaleza. A passagem está baratinha. Aí comprou Diego, comprou Carlinhos, comprou Laís. Foi todo mundo. Beleza. Aí a gente estava marcando, era justamente depois da conferência. Chegou o dia, Diego e a Aline não puderam ir. Foi Carlinhos e Laís. Eles estão aí, então, Carlinhos e Laís? Amém, Laís está ali. E aí a gente foi para a viagem, né? Comemorando 3 anos de casados. E a gente passou alguns dias só. E depois Carlinhos e Laís chegaram para a gente viajar. E aí a gente foi para um local de serra em Fortaleza. Quando a gente começou a subir a serra, Jamile começou a enjoar.
E Carlinhos começou a falar: rapaz, quando eu bato o olho numa mulher, eu digo logo que ela tá grávida ou não tá grávida. Pá, Jamile, tu tá buchuda. Foi assim ou não foi? Aí Carlinhos, a viagem toda: pá, Jamile, quando eu bato o olho, é dito e certo. Quando eu bato o olho, eu sei que a mulher tá buchuda. Aí Jamile estava prontinha para sair de casa. Ela olhou: pá, Carlinhos tá me chamando é de gorda. Até trocou de roupa. E aí a gente foi, e aí ficou. Rapaz, e ele passou a noite todinha: rapaz, quando eu bato o olho, eu sei que a mulher tá buchuda. E aí, beleza, aí a gente rodou o dia todo e Jamile enjoando. E pegava na mão de Laís e passava mal dentro do carro e enjoava. Camarão, aquela coisa que ela mais amava, ela sentiu o cheiro de longe e começou a enjoar. E Carlinhos lá: quando eu bato o olho. E aí a gente foi comer uma pizza lá à noite. E aí Carlinhos falou assim, aí falava toda hora, né? Ele falou assim: rapaz, quer saber, vamos comprar um teste aqui na farmácia. Só que quando a gente foi na farmácia, era uma farmácia bem pequenininha. Eu falei: rapaz, não deve nem ter o teste aí. Quando eu dei o olho lá, era R$5, R$4,99. Eu falei: vai ser esse mesmo. E aí beleza, comprei, dei pra Jamile. Aí a gente estava tão empolgado nesse de Carlinho que a gente comprou até para Laís. Não, Laís, tu faz também aí, que deve estar todo mundo grávido aqui já. A gente até pensou que Luiz estava grávida, hein, mano? Laís já ligou para Luiz que tá grávida também. Tá todo mundo grávido. O Carlinho tá falando que todo mundo grávido. E aí Jamile fez. Aí eu pensei, ela diz que eu sabia que ela ia fazer logo. Mas para mim, ela ia fazer só no outro dia de manhã, porque o certo é fazer de manhã, que a concentração está mais alta no primeiro xixi. Nem pode falar isso, né? Na primeira urina pela manhã. E aí ela... Então eu fiquei de boa. Primeiro, gente, porque a gente tinha feito o exame de sangue, não tinha 20 dias, né? Não tinha 15 dias. Tá grávida nada, Carlinhos? Quando eu bato o olho. Aí beleza. Aí ela entrou, foi pro banheiro tomar banho. E eu fiquei lá na sala comendo castanha doce que a gente tinha comprado. E aí eu fiquei de boa. Aí Carlinhos e Laís subiram, tinha um quarto lá. E eu fiquei lá de fora, aqui no celular e tal. Quando eu escuto Jamile me gritando: amor, amor. Era. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. E quando eu cheguei, ela estava com um teste: tô grávida. E aí, Marcele contando que teve toda uma preparação. Ela: meu Deus, eu queria ter feito toda uma preparação. E, gente, eu fiquei abestado assim uns 10 minutos. Que eu falei: rapaz, isso não é Covid, não, 2 tracinhos. Porque, gente, olha, como a gente estava passando por todo esse processo, eu nunca ia imaginar que ia acontecer e da forma que aconteceu. E aí a gente começou a gritar, Laís e Carlinhos desceram. Eu acho que eles ficaram mais empolgados que a gente. E a gente orou, e eu chorei ali um pouco. Mas eu fiquei abestado, sabe como é? Falar assim, eu fiquei: meu Deus, eu vou ser pai mesmo. E eu não estava acreditando, confesso. Não, isso deve ser algum erro no teste. E aí a gente passou o tempo, eles foram embora, aí ficou só eu e Jamile lá ainda alguns dias, num apartamento. E a gente começou a fazer exame de sangue, e Jamile fez o exame de sangue. E lá era para dar... Porque assim, essa substância, né, o HCG, beta-HCG, só dá em mulher grávida. Então, se deu, é grávida, não tem jeito. A mulher não produz isso, só no período que está grávida. E quando ela fez, deu 18 mil. Aí eu falei assim: rapaz, então... Eu já sabia disso, né? Então eu falei assim: 18 mil, meu amigo. Está grávida e muito grávida. Já estava com 3 semanas, ou mais. 5 semanas? Viu que eu não sou muito bom nos detalhes. Já estava com 5 semanas. E glória a Deus, um milagre de Deus. Amém? Só que, irmão, a vida da gente, ela é um milagre atrás do outro. E tem um outro testemunho que talvez poucas pessoas sabem. E a gente começou a fazer as ultrações, e estava tudo certo, coração batendo.
depois foi para a primeira morfológica e foi fazendo, gente. E alguns meses atrás, quando a gente foi fazer uma outra ultrassom, a médica viu como se fosse uma poeira no líquido amniótico. E era como se fosse uma areia, uma coisa junto com o bebê. E aí Jamile ficou desesperada, deitada, fazendo a ultrassom, e a médica começou a calcular, medir o colo do útero, e começou a apertar, e a gente ficou meio parado, né? Falei assim, não, meu Deus, o que está acontecendo? E Jamile já sem entender o que a médica falava, eu falei, calma, amor, calma, e a médica falando devagarzinho. Então foi encontrado uma substância que chama SLUT, não sei se alguém conhece. Isso às vezes acontece de formar no líquido. Não é costume ou não é fácil de acontecer, mas também não é tão raro assim. Mas acontece, algumas mães produzem. E o que isso faz? Isso gruda no colo do útero e faz com que o bebê nasça prematuro. É quase certeza, se existe isso, é um grande risco para a mãe que o bebê nasça prematuro. Gente, a gente passou uma semana ruim com aquilo. Porque, meu Deus, e agora? Existem alguns procedimentos que a mãe faz para que o bebê não nasça prematuro. E a gente começou a orar. Eu falei, Senhor, olha, o Senhor que deu. Senhor que... E uma coisa que eu tenho muito certa, eu já entreguei a minha filha, antes dela nascer, ela já foi consagrada ao Senhor. Porque naquela oração que eu fiz para o Senhor, eu falei, Senhor, o meu filho, a minha filha é tua. Então eu já consagrei ela ali, eu já consagrei minha filha ali. Então a gente passou por outra semana ruim. Então a médica, isso foi num dia, no outro dia, só que a médica que fez a ultrassom passou para a médica que nos acompanha. E ela falou assim, olha, calma, acalmou o nosso coração, explicou, não tinha uma causa disso aparecer, mas se explicou, né, as consequências disso tá lá. E ela falou o seguinte, olha, alguns médicos deixam, mas outros médicos dá para a mãe começar a tomar antibiótico. E alguns casos somem. Só que ela não falou porcentagem, ela não falou se era fácil, se era difícil, ela só falou, olha, vocês vão fazer isso. Vocês tomam 7 dias de antibiótico e que mais 7 dias depois vocês voltam, fazem outra ultrassom. E a gente começou, Jamile começou a tomar um antibiótico e Jamile estava enjoando muito. O antibiótico agride muito o estômago dela, que ela já teve problemas no estômago. E a gente passou essa semana, irmão, crendo. A gente compartilhou isso com a pastora, poucas pessoas sabiam disso. E a gente seguindo a vida, irmão, pregando, glorificando a Deus e vivendo a vida naquilo que Jesus nos chamou. Com 14 dias a gente voltou lá. E quando a gente fez o ultrassom, sumiu tudo, irmão. Não tinha nada. A gente pegou o resultado do exame, levou para a médica, e a médica falou, olha, eu não tinha esperança disso sumir. É muito difícil disso sumir, porque não se sabe nem o que é, se era uma proteína que ficou no líquido, se era uma bactéria, se era... Não se sabe, né? A medicina ainda é muito... não esclareceu muito a respeito disso. Mas eu quero dizer para você que a chance era menos de 30% que sumisse. E Jesus fez mais um milagre. Então a nossa vida é um milagre atrás de outro milagre. E a gente sempre tem que confiar em Deus. Sempre tem que confiar em Deus. A cada dia, a cada estação e a cada momento, a gente tem que aprender a confiar. Quando as coisas que a gente não entende, quando as situações se levantam, a gente só tem uma coisa a fazer, é confiar e ter fé, que aquele que prometeu é fiel para completar. Então, irmão, hoje é a noite de testemunhos para acender o nosso coração. Para acender o nosso coração em esperança, para acender o nosso coração em crer, em fé. Porque, irmão, se Deus fez com tantas pessoas, Ele é capaz de fazer na sua vida também. Não há filhos prediletos, há filhos que se entregam mais, que se entregam mais, sabe? Que buscam mais, que se consagram mais. Mas o amor de Deus, Ele está sobre todos nós.
E naquilo que Ele fez em um, Ele é capaz de fazer em outro. Naquilo que Deus fez no passado, Ele é capaz de fazer no presente e de permanecer fazendo no futuro. Então, queria que você pudesse ficar de pé para a gente adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor.